Olá, turma. Professor Márcio novamente, aula de número 115. Hoje a gente vai estar migrando de uma categoria de sólido para outro, mas antes de estar falando da aula de hoje, eu gostaria de lembrar vocês de algumas coisas. Primeiro, vocês estão respondendo diariamente lá a chamada, entrando no formulário que é postado, respondendo as questões, concluindo, se fazendo presente? Essa é uma dúvida que eu tenho, porque é muito importante que você faça isso. E você, que vai pegar a atividade impressa na escola, você está respeitando os prazos, você tem preenchido corretamente o nome, o número, a turma? Porque às vezes se você não preenche corretamente, o professor não tem como estar atribuindo a frequência ou a nota. Não é o presencial, estamos numa modalidade não presencial. E se você não está lá para se apresentar corretamente com nome, número e turma, fica difícil para o professor conciliar isso. Meet. É ótimo que está aqui esse desenho do Meet para lembrar. Você tem participado dos encontros que o professor tem propiciado com vocês para tirar dúvida, para fazer revisão de prova, ou simplesmente para encontrá-los, para ver se alguma dúvida surge no momento? Participe dos Meets. O acesso ao Meet agora, você faz por dentro do Google Class, sequer consome dados. Então não tem a desculpa de que, olha, vai consumir dados, nem isso faz. Então não deixe de participar, é muito importante. A sua participação vai fazer com que o aprendizado aconteça. Ensino-aprendizagem, precisa das duas partes. Vamos em frente então. Vamos relembrar a aula passada, rapidamente, que eu sei que vocês estão aí craques em tronco de pirâmide, em pirâmide, né? Os prismas retos, né? Na verdade, aqueles de uma família um pouquinho diferente da que nós vamos estudar hoje. Vamos relembrar um pouquinho do tronco, então? Lembrar, nós estudamos aqui o volume do tronco de pirâmide. O que é o tronco? O tronco é um segmento, né? Ele está seccionado. É um pedaço da pirâmide, né? Onde ele tem suas faces, né? Em forma de trapézio. Okay? Pode ter base quadrangular, pentagonal, tanto faz a base. Então, o tronco é o segmento que tem duas bases paralelas, base maior, base menor. Aqui nós calculávamos o volume na aula passada, o volume obtido pela fórmula que você já conhece, mas essencialmente como conceito, o volume obtido quando você faz a subtração do volume total da pirâmide pelo volume total dessa pequena pirâmide que resta quando você faz o seccionamento aqui. Tranquilo? Então saímos desse tipo de prisma e vamos para uma outra família, não é? Essas daqui já são, já entramos no cilindro, eles já envolvem aqui círculos, já são os corpos redondos. Então, esse é o cilindro reto que nós vamos começar a estudar hoje e a gente vai começar a falar da área do cilindro reto. Não é? Primeiro falar da área, para depois falar do volume, isso tem sido a nossa sequência. Por quê? Porque, invariavelmente, você precisa saber calcular a área para chegar no volume. Desde o cubo lá atrás, né? Desde aqueles poliedros. Lembram? Lembram dos poliedros? Lembram do cubo? Então, quando a gente foi calcular a área dele, em seguida a gente já calculou o volume. É isso que a gente vai fazer. Então, cilindro reto. Cilindro. Formato de cilindro. Pense numa lata de refrigerante. É um cilindro. Pense num lápis cortado as duas partes com bases paralelas. É um cilindro. Mais comprido, mais curto. São cilindros que você tem aí. Vários objetos na sua casa são cilindros também. Então, como é que eu considero que elementos para poder fazer o cálculo de uma área? Primeiro, se você expandir, se você abrir esse cilindro, você vai perceber que aqui você tem duas figuras geométricas planas. Percebam aqui um círculo, outro círculo, que são as bases. Base inferior, base superior. E perceba que a lateral dele é um retângulo. Se você cortar um cilindro e abrir essa lateral, você terá um retângulo. Se você seccionar as tampas, você terá dois círculos. Como é que você calcula a área dele? Calculando a área de cada uma dessas figuras planas. A área desse círculo, a área desse círculo e a área desse retângulo. É assim que você obtém a área do cilindro reto. Então, área lateral, chamada de AL, né? Área da base, né? É o que nós temos como base, área do círculo de raio R. Lembrar sempre que nós temos, né, em cima e embaixo, né, base, são duas bases, né? E a área total é a soma da área lateral com a área das bases. Ou seja, se você somar a área dessas três figuras geométricas, você tem a área total. Vamos aqui a um exemplo prático.
um cilindro reto, ainda continuando, aonde ele tem, desculpe, antes do exemplo eu preciso falar da fórmula, né? Professor, diga como é que eu calculo, depois entra no exemplo, tá ótimo. Como é que você calcula? Lembra do comprimento de uma circunferência, como é que você calculava? Lembra do comprimento? Lembrou disso? Né? 2πr, isso mesmo. Então, quando você vai calcular a área lateral, o que você precisa? Você precisa desse comprimento, que é 2 vezes π vezes r, e você precisa da altura, que é h. Então, a área lateral é calculada por 2πrh. Lembra do π? R é raio. E a área da base? A área da base é a área do círculo, né? A área do círculo é πr ao quadrado. π vezes r ao quadrado. Essa é a área do círculo. Logo, se você tiver a área lateral e 2 vezes a área do círculo, você tem a área total. Essas fórmulas deduzidas em uma única fica 2π vezes r vezes a altura mais o raio. Isso aqui seria condensado numa única fórmula. Não precisaria fazer. Você poderia calcular a área do círculo e a área da lateral. Agora sim é o exemplo, professor. Isso mesmo. Então, usando aquela fórmula lá, dado um cilindro reto com 16 centímetros de altura e raio de base 5 centímetros. Qual o valor da área total dessa figura? Então, ó, o raio da base é 5, o cilindro tem 16 de altura, qual o valor da área? Vamos lá aplicar na fórmula. 2 vezes π vezes r, altura mais r em produto. Π, usando aqui o 3,14, poderíamos usar até 3 no exemplo, mas o que mais se usa é o 3,14, né? 2 vezes 3,14 vezes 5, que é o raio, vezes 16 mais 5, porque 16 a altura e o 5 é o raio. Então, nós teremos 31,4, que é o produto de 5 vezes 2 vezes 3,14, vezes 21, que é 16 mais 5, ou seja 659,4 centímetros quadrados. Por que centímetro, professor? Porque tudo que nós usamos aqui foi em centímetro. Tranquilaço, né, gente? Tranquilo. Professor, eu não sei se eu vou lembrar dessa fórmula. Tudo bem. Lembra lá como é que eu calculo a área do círculo, lembra como eu calculo a área de um retângulo ou de um círculo e um retângulo. Você não precisa de lembrar dessa fórmula. Decomponha a figura que você chega no mesmo resultado. Vamos a um exercício? Ó, aqui, ó, Enem. Dado um cilindro reto com 20 centímetros de altura e raio da base de 5 centímetros, qual o valor da área total dessa figura? Alternativa A, 785 centímetros quadrados. Alternativa B, 206 centímetros quadrados. Alternativa C, 125 centímetros quadrados. Alternativa D, 100 centímetros quadrados. Ou alternativa E, 45 centímetros quadrados. Vou dar um tempinho para vocês aí e volto já já para a correção.
Conseguiram resolver, turma? Vocês têm todos os dados necessários para a resolução desse problema, tá? Todos os dados. Precisa lembrar de algumas coisinhas, mas vamos lá. Vamos ver qual é a resposta correta primeiro, aí depois a gente vê, porque fica naquela, eu coloquei C, eu coloquei D, eu coloquei E. Vamos ver primeiro o que é correto. Alternativa A, 785 centímetros quadrados. Agora vamos ver como o professor chegou nessa solução. Assim como no exemplo, a gente usou direto a fórmula, né? 2 vezes π vezes r vezes a altura. Então, vamos lá. Usamos o π 3,14. O raio, se vocês lembrarem do raio lá do problema, vou voltar lá. O raio é 5 e a altura é 20. Então, raio 5, altura 20. Fazendo o produto, 2 vezes 3,14 vezes 5 vezes 20, nós temos a área lateral, que é 628. Ah, é área total isso? Não, área lateral. Vamos fazer agora a área da base, né? Se a gente aplicasse direto a fórmula, a gente ia dar na mesma, tá? Aqui a gente está só fragmentando para poder mostrar para vocês que vocês conseguem das duas formas. A área da base, que é círculo, πr ao quadrado. O raio é 5, 5 ao quadrado, 25, vezes 3,14, 78,5. Lembre-se que a área da base, nós vamos precisar ter duas vezes, né? Porque é a área base superior, base inferior do cilindro. Muito bem. Área lateral 628, base 78,5. Né? Já conhecemos a medida, agora vamos então somar 2 vezes a área da base mais a área lateral. 2 vezes 78,5, 157. Área lateral 628, total da área 785 centímetros quadrados. Se a gente tivesse, repito, aplicado diretamente a fórmula que nós vimos explorando, que é essa aqui, a gente chegaria no mesmo resultado. Tá? São as formas distintas de você atingir o resultado do problema. Tranquilo, gente? Eu sei que foi tranquilo para vocês, não tenho dúvida disso. Vamos ao segundo exercício, então? Com bastante calma fazer a leitura desse exercício. Isso aqui, ele traz a informação que eu vinha falando para vocês, ó. Use π igual a isso. Aqui poderia ter use π igual a 3, ou use π igual a 3,1. Aqui, o executor, ou melhor, aquele que realizou a questão, ele colocou aqui para vocês usar o valor que ele determinou. Então vamos à questão então. Uma indústria deseja fabricar um barril de óleo com formato cilíndrico, cujo raio da base deve apresentar 40 centímetros de comprimento e sua altura será 1,2 metros. Para a fabricação desse barril, a indústria utilizará chapas metálicas. Quantos metros quadrados de chapas serão necessários para fabricar esse barril? Use π igual a 3,14. Alternativa A, 12 metros quadrados. Alternativa B, 11,3 metros quadrados. Alternativa C, 9,50 metros quadrados. Alternativa D, 7,32 metros quadrados. Alternativa E, 4,02 metros quadrados. Eu vou dar um tempinho aí para vocês e volto já para fazer a correção.
E aí, turma, conseguiu resolver? Tem uma coisa que eu esqueci de dizer, já tem umas 2 aulas que eu não digo. Toda vez que você vai assistir a aula, vá com a munição. Pegue lá um lápis, uma caneta, seu caderno, acomode-se, sente adequadamente, porque isso vai fazer com que você tenha um maior conforto nesse nosso tempinho juntos aqui, tá? Não esqueça nunca disso, porque às vezes o professor está falando alguma coisa, você quer registrar na hora e não tem aonde, fica chatinho. Nessa hora, você deve usar o seu celular basicamente para assistir a aula. Se algum colega chamar lá no aplicativo, não responda, assista a aula primeiro. Vamos em frente então. Primeiro vamos ver, né, esse barril de óleo aí, né, quantos metros quadrados de chapa serão usados. Primeiro vamos ver a resposta, como eu gosto de praxe, ver qual a alternativa. Alternativa correta, eu coloquei essa, aquela, né? Vocês discutiram aí com os colegas. A alternativa correta é a E, 4,02 metros quadrados. Antes de ir para o problema, atentem com algumas coisas aqui no exercício. Percebam, foi dado aqui que o barril tem um raio de 40 centímetros e a altura 1,2 metros. E a unidade que aqui está, de área, é metro quadrado. Então você tem que daqui já, eu vou ter que transformar alguém. Esse centímetro você vai ter que transformar em metro. Porque se a unidade solicitada de resposta é metro quadrado, parta desde aqui já com essa transformação. E você tem que ver isso na leitura do exercício. Mais uma vez, é importante ler, se precisar riscar, faça o risco do desenho também. Vamos à resolução? 1,2 metros, raio 40. 40 centímetros significa 0,4 metros. Professor, como você chegou nisso? Cada centímetro, cada metro tem 100 centímetros. Logo, você divide 40 por 100, dá 0,4 metros. E o que você quer é a área total. Usando, nesse caso, a fórmula. 2 vezes π vezes r vezes h mais r. Aqui a gente usa a fórmula inteira. 2, que vem da própria fórmula, π ele pediu para usar o 3,14, 0,4 metros é o raio, vezes a altura do barril, que é 1,2, mais o raio, que é 0,4. 1,2 mais 0,4, 1,6. 2 vezes 3,14 vezes 0,4 vezes 1,6, 4,02 metros quadrados. Aqui só pode ser unidade de metro, porque eu transformei lá em cima em metro. Do contrário, a gente teria problema nas unidades. Tranquilo, gente? Aqui a gente usou a fórmula inteira, você poderia fragmentar do mesmo jeito, né? Usar separado o cálculo daquele retângulo das áreas, fazer 2 vezes o círculo, tranquilo, né? Muito bem, o que a gente trabalhou nessa aula? Nessa aula a gente trabalhou os corpos redondos, cilindro reto, a área de superfície do cilindro. Esse foi o nosso objeto de hoje, né? E o que a gente vai ver na próxima aula? Volume de um cilindro. Como eu tinha dito para vocês, a gente trabalha primeiro a área e depois volume. Então, na próxima, o trabalho será o volume. Então, relembrando sempre, participar dos meets, responder as atividades, responder as chamadas, tudo isso é muito importante, gente. Não deixe de fazer essa participação. A gente daqui, vocês daí. Eu aguardo vocês na próxima aula e bons estudos.